Sejam todos muito bem-vindos. Como você bem sabe, qualquer dúvida, questionamento, sugestão, incrementação a tudo aquilo que nós estamos conversando, elas são sempre bem-vindas. Nós temos hoje dois temas para trabalhar. Nós vamos trabalhar com a unidade 4, seção 4.1 e 4.2. Falaremos sobre normas, e também sobre artigo científico. Sobre normas, eu quero trabalhar com você com um material que eu montei, e se eu não estou enganado, eu já compartilhei com vocês esse material. Caso você não tenha recebido, me avise ou me chame no WhatsApp para eu encaminhar novamente, ok? É um material que vai te auxiliar a compreender as normas, lembrando o seguinte: as normas da ABNT, elas mudam e elas têm um fluxo de mudança praticamente anual. Então, todos os anos a ABNT, a Associação Brasileira de Normas, né, de normas sobre trabalhos e tal, ela faz uma publicação de todas as normas que devem ser observadas nas mais diversas pesquisas científicas, e não é só nas pesquisas científicas das ciências sociais ou das ciências humanas, mas qualquer tipo de trabalho, nós temos regras para a sua elaboração. Então, a gente tem a BNT em construção civil, a gente tem a BNT nas mais diversas áreas de conhecimento. E todo ano nós temos uma nova publicação. Então, diante disso, o que as faculdades costumam optar? Elas escolhem um tipo ou uma publicação da ABNT e se fidelizam a essa ideia ou aqueles parâmetros. Então, nós não vamos ter essa atualização anual das normas institucionais como acontece em relação às normas da ABNT. E por que eu estou te avisando disso? Porque às vezes você vai fazer um trabalho para determinada instituição, um trabalho científico, e você, por acaso, não olhou o manual específico da instituição e foi atrás da última publicação da ABNT. Muito provavelmente você vai fazer errado. Por uma questão de linearidade, de constância, a faculdade faz uma opção de regras próprias, baseadas, obviamente, inspiradas nas regras da ABNT. As regras institucionais já foram as regras da ABNT na sua totalidade, mas não serão por um bom tempo, por um tempo muito curto, elas deixarão de ser. Claro que existirão elementos que continuarão, mas a ABNT muda o tempo todo. Então, nós temos que nos atentar às regras institucionais. Cada faculdade vai escolher um conjunto de regras que a ABNT já ditou ou fixou em algum momento. E nós precisamos estar atentos a esse conjunto de regras. Eu estou falando isso por dois motivos. Primeiro, para você dar mais prioridade para o material que a sua instituição produz enquanto regra, enquanto conjunto de normas, porque é ele que vai ser analisado ou utilizado para gerar a sua avaliação, para gerar a sua nota, e além disso, para que você também se atente no momento em que você tiver que realizar o trabalho de conclusão de curso, se o manual institucional também não sofreu modificações. Nós estamos estudando hoje, no caso, essas regras e essas normas. Por que se coloca a metodologia no primeiro ano ou no primeiro semestre? A ideia por detrás disso é que você já faça trabalhos desde o início do curso com viés científico. Sabendo como escrever ou como apresentar as suas ideias, e quais regras seguir, né, desde o início do curso, e não no último momento, para você aprender e passar o curso inteiro fazendo de qualquer jeito. Mas pode acontecer que daqui a 4 anos e meio a instituição tenha alterado as suas regras. Então, entenda que essas regras que lhe serão passadas, elas são válidas nesse momento. Daqui a algum tempo elas podem mudar. Se mudar, não vai ser nada tão significativo assim, mas é possível, sim, nós termos algum tipo de alteração, algum tipo de mudança. Quando eu abro a seção 4.1, ela tem por título, né, Normas e Padronização Científica. E aqui nós conseguimos entender o grande objetivo, o primeiro grande objetivo que as regras metodológicas possuem, que é a padronização científica. É muito importante, por uma questão de organização, de cuidado, que exista uma certa coesão e uma padronização em tudo aquilo que se produz cientificamente. E isso viabiliza, inclusive, a publicação desses trabalhos. Imagine se você estivesse diante de uma obra, de um livro, onde cada capítulo tivesse formatado de uma maneira.
com uma letra de determinada forma, de determinado tamanho, alinhamentos distintos, sem cuidado metodológico. Quando a gente olha para a metodologia, e que num primeiro momento parece algo absolutamente desnecessário ou inútil, quando você olha para a metodologia e acha que ela é desnecessária ou inútil, é porque ela cumpriu o seu papel. Quando você lê um livro e não te incomoda o layout dele, o seu visual, a metodologia cumpre o seu papel. Nós temos que entender, e eu tenho certeza que se você estivesse diante de uma obra absolutamente despadronizada, primeiro capítulo, alinhamento justificado, letra 12, segundo capítulo, cada parágrafo com tamanho de letra, alinhamento à esquerda, enfim, isso te geraria um incômodo. Nós gostamos da padronização, nós temos isso como um elemento importante da nossa vida. Esse cuidado, existem tantas coisas para nos preocuparmos que a padronização não seja uma delas. Então, quando eu olho para um trabalho e eu não me incomodo com o visual dele, é porque a metodologia cumpriu o seu papel. E aí ela parece, ou pode gerar essa sensação de que isso é irrelevante. Mas nós percebemos a relevância diante de um trabalho completamente desformatado. Eu me lembro que, assim como vocês, também passei pela graduação e tive metodologia. Em muitos momentos achava um porre, mas eu fiz uma escolha de vida, né, na minha época de graduação. Muitos colegas sempre se portaram no sentido de isso não é importante, eu não vou aprender metodologia, não vou aprender os desdobramentos dela, como pesquisar, ou até mesmo as regras. Para a elaboração de trabalho científico. É uma escolha. Então, o que acontecia com eles? Eles sempre precisavam pagar para que uma pessoa padronizasse o seu trabalho, porque eles não gostavam de fazer isso. Sendo chato ou não, na minha cabeça as coisas funcionam de uma maneira um pouco prática. Então é o seguinte, eu prefiro muito mais, e aí é uma questão muito pessoal, né? Gastar tempo com uma coisa mais chata, que arrumar trabalho, colocar o trabalho nas normas é algo chato, e ter um dinheiro no bolso, do que pagar para uma pessoa fazer algo que eu poderia fazer. Faz parte da nossa compreensão de mundo entender que nós temos limitações. Então, existem coisas que eu, de fato, não tenho condição de fazer, não sei fazer, e aí, inevitavelmente, você precisa pagar para que alguém faça. Mas tem coisas que não tem necessidade de pagarmos para alguém fazer, porque nós temos condição de fazer. Então, desde a minha graduação, eu nunca admiti ter esse tipo de gasto, porque na verdade sempre foi muito difícil, né, financeiramente falando, o período de graduação. Então, não sobrava a ponto de eu simplesmente falar assim: ah, dane-se, isso não vai me fazer falta. Não era assim. Então, era um tipo de economia possível. Eu poderia aprender aquele negócio e nunca precisar gastar com esse tipo de coisa, o que de fato aconteceu. Nunca precisei gastar, desde da minha graduação, depois nas pós, e depois no mestrado, com qualquer tipo de correção metodológica. A única coisa que eu fiz, e fiz uma única vez só, eu paguei para uma professora de português revisar gramaticalmente o texto. Então, quando a gente escreve, principalmente se é um trabalho grande, chega uma hora que você não enxerga mais os erros do seu trabalho. Você já está tão de saco cheio daquilo que você bate o olho, assim, você já sabe o que está falando cada parágrafo, você não tem mais paciência para olhar para o seu trabalho. E aí você não enxerga mais, então é muito comum a gente pedir para alguém ler. Então, quando eu escrevo trabalhos menores, artigos, por exemplo, é comum eu mandar para algum amigo, algum colega: você lê para mim, por favor? E o trabalho volta e fala assim: olha, aqui a palavra está repetida, e eu já li inúmeras vezes e não percebi. Outras pessoas enxergam os nossos erros com mais facilidade do que a gente. E aí, revisão gramatical, até por uma questão de coesão de texto, existe a situação da mudança, né, da regra da forma de escrever várias palavras, de acentuação, enfim. Peraí, vou passar por uma revisão por uma professora de gramática. E só. Acho que não tem necessidade de nós gastarmos dinheiro para que alguém formate o trabalho para você, gente, porque, na verdade, pode até ser algo chato, mas é algo extremamente simples. Abre o manual e copia. Todas as regras estão escritas em um manual. Então é só você achar o exemplo que se enquadra com aquela sua situação, que você vai conseguir com muita facilidade formatar o seu trabalho. E aí eu escuto de algumas pessoas: ah, mas eu não sei mexer no Word. Mas daí não é um problema de formatação, é uma questão de você aprender a mexer no Word da maneira adequada, né? O direito não nos exige
grande conhecimento de informática, porque do contrário eu estava lascado. Mas nós não precisamos conhecer a fundo é, como é o funcionamento de vários programas, mas o Word é um programa extremamente básico. Então, mexer com o computador pressupõe saber minimamente o Word. E eu não sei fazer nem metade do que o Word tem à disposição da gente, mas sei o suficiente para formatar. É isso que você precisa, saber o suficiente. Tem um monte de coisa que eu deveria ajustar, que o Word tem mecanismo para ajustar, que eu não sei fazer, e aí eu dou meus jeitos, faço minhas gambiarras. Como, por exemplo, é, o número de páginas. Eu sei que o Word tem uma ferramenta de quebra de páginas, porque as páginas no trabalho de conclusão de curso, elas são contadas desde a primeira, desde a capa. E a capa é a página zero. E elas devem aparecer no canto superior direito da página. Só que o que acontece? Elas só podem aparecer na introdução, da introdução para frente. Só que antes da introdução eu tenho capa, folha de rosto, eu tenho epígrafe, dedicatória, folha de aprovação, resumo, sumário, um monte de outras páginas antes da introdução. E nessas páginas são contadas, mas o número não pode aparecer lá no canto superior direito. E aí tem uma ferramenta do Word que não deixa aparecer, mas eu sei essa ferramenta? Não, não sei. O que que eu faço? Eu coloco um quadrado em cima dos números e tiro o contorno e deixo ele branco, pinto ele de branco. Aí o quadrado não aparece, ele tampa o número. Pronto, resolvi meu problema. Então, sabe, às vezes você tem que fazer algumas gambiarras. O importante é o resultado final. Então, não aparece o número, é o que eu quero, tá tudo certo. Para mim é muito fácil desenhar esse quadrado e colocar lá. Às vezes eu comento isso com algum aluno que sabe fazer. Ele fala, professor, mas é muito mais fácil fazer do jeito certo. Eu falei, eu me acostumei a fazer assim, tá tudo certo, não me incomoda. Incomoda muito mais as pessoas do que a mim, tô tranquilo. Então aí a pessoa que vai ter que lidar com o incômodo dela, né? Então, enfim, tudo certo, tudo muito, muito, muito tranquilo. Vamos lá. Formato acadêmico, seção 4.1, nós temos a ideia do formato acadêmico conforme as normas metodológicas. Quando a gente pensa em formato acadêmico, nós nos referimos a um certo padrão. Padrão de produção de texto, padrão de produção de pesquisa. Então, coloquei aqui para você uma apostilinha que eu montei sobre trabalho de conclusão de curso, e nós temos algumas regras básicas que devem ser observadas quando nós pensamos em uma escrita científica. E regras essas que obrigatoriamente devem ser apresentadas no seu trabalho de conclusão de curso. Pessoal, você vai receber um modelo. Você vai ter um modelo à sua disposição. Se esse modelo do trabalho de conclusão de curso ele é disponibilizado a você. Você, ao acessar o site da Unopar, você tem acesso a esses documentos indo na aba da biblioteca, e aí tem lá uma parte de formatação onde você consegue baixar todos os modelos, todos os arquivos que você precisa seguir. E esse modelo já vem pré-formatado, esse modelo que a Unopar te envia, te disponibiliza. Ele vem pré-formatado para você só substituir os campos com as devidas informações. Então, primeira regra, ou regra básica que nós observamos, né? A folha tem que ser branca, então nós estamos falando aqui de papel A4. Então, muito cuidado com outras dimensões de papel. Nem sempre o sulfite ele é A4. Existem sulfites que são mais finos e mais compridos. Então, é muito importante você ter um papel A4, de tamanho A4, para a impressão do seu trabalho. O papel deve ser branco. Existe toda uma discussão referente à sustentabilidade em relação a aceitar papel reciclado ou não. Ainda não se aceita, o papel precisa ser branco. Qual é a grande vantagem que você tem hoje na instituição? Você não precisa imprimir o seu trabalho. O seu trabalho ele vai ser todo protocolado pelo caminho virtual. Então, abrirá para você uma disciplina, quando chegar o momento certo, escrito TCC. E nessa disciplina, com o nome de TCC, você faz o envio do seu trabalho. Você vai inicialmente enviá-lo em partes, tudo é registrado e protocolado no sistema, até por uma garantia sua de que houve o protocolo. E depois, ao concluir as fases de orientação,
você envia o seu trabalho de maneira completa, integralmente virtual. Então, nesse aspecto, como a faculdade não exige a entrega impressa do trabalho, já se aplica a regra da sustentabilidade, mesmo não, e aliás, uma sustentabilidade muito maior do que essa questão de usar folha reciclada, porque nem folha a gente usa. Então, hoje nós estamos caminhando por uma possibilidade virtual de divulgar conhecimento. Os e-books, os livros digitais e virtuais valem tanto quanto um livro impresso, pensando em currículo, em CAPES, em Lattes. Então, as publicações virtuais, digitais, elas são extremamente válidas. Então, estamos caminhando para essa modalidade, fora que daí nós não precisamos utilizar um espaço físico para guardar as coisas. Ou seja, nós temos inúmeras vantagens em realizar esse tipo de adequação sobre publicações ou protocolos virtuais ou digitais. Folha branca, tamanho A4, a letra do seu trabalho. Duas regras. Ela pode ser ou Times New Roman ou ela pode ser Arial. Somente esses dois tipos de letra. Ah, professor, mas eu gosto muito do Book Antiqua, eu gosto da Comic Sans, eu gosto daquelas letras deitadas, né, que eu acho que fica bonito, tudo diferentão. Esquece, jovem. Ou vai ser Arial, e não é Arial Black, é Arial. Ou Times. Somente essas duas. Sempre preta. Também nós não temos essa situação de trabalhos coloridos, onde você escreve cada letra de uma cor ou cada palavra de uma cor. Então, é necessário você compreender que sempre o trabalho deve ser escrito, redigido com letra preta. E o tamanho, ele vai variar do momento em que o seu trabalho se encontra. Nós temos partes do trabalho com letras maiores e partes do trabalho com letras menores. Então, depende muito do lugar, se é um título, se é um texto propriamente dito, se é uma citação, enfim. Isso tudo vai variar de acordo com o momento em que você está escrevendo. O alinhamento é justificado. Quase o trabalho todo terá alinhamento justificado, que é quando as margens aqui elas fica retinho dos dois lados, né? Claro que essa é a regra geral, mas nós temos exceção. Por exemplo, o título do trabalho na capa e na folha de rosto, que são aquelas duas primeiras páginas, eles são centralizados. As referências, alinhamento à esquerda. Mas a gente vai falar sobre essas modalidades, ok? Deixa eu pegar aqui a monografia. Só pegar aqui um modelo de trabalho. Modelos de arquivos. Então, eu vou intercalando entre compartilhar aquilo e compartilhar o arquivo do Word, para que vocês consigam visualizar bem o que nós estamos conversando. Então, deixa eu parar de compartilhar e compartilhar o arquivo do Word. Acho que é esse. Ok, beleza. Então, qual seria uma regra que nós observamos hoje nos trabalhos da Unopar? Comentei com vocês na aula passada, a logo que você utilizará vai ser a logo do momento em que se produzir. Não é mais essa logo que a Unopar utiliza. E aí tem que ser feito o ajuste. Nós temos essa nomenclatura, Centro de Ciências Empresariais e Sociais Aplicadas. Aqui nós temos letra Arial tamanho 14. O nome seu, né, do autor, também em Arial ou Times 14. Lembrando que se você escolher uma letra, é a mesma letra ao trabalho todo. Título do trabalho. Aqui é o nome do trabalho em letra 16, negrito. Se houver subtítulo, aquela situação de, vamos supor, pensão alimentícia, exigibilidade de pensão alimentícia, do dever de prestar alimentos de descendentes para ascendentes. Então, pensão alimentícia é o título,
tudo maiúsculo, negrito, tamanho 16. 2 pontos. Do dever de prestação de alimentos dos descendentes para com os ascendentes. Por exemplo, um pai ou um avô que está passando necessidade pode pleitear alimentos para os seus filhos, para os seus netos. Essa parte que é o subtítulo, ela vem sem negrito, somente com a primeira letra de cada palavra maiúsculo e tamanho 14. Temos essa diferenciação. Depois nós temos cidade e ano, aqui também letra tamanho 12. Isso é o que a gente chama de capa, é a primeira página do seu trabalho, a primeira folha que vai aparecer. Depois nós temos a chamada folha de rosto. A folha de rosto, ela tem algumas diferenças em relação à capa. Nome do autor, tamanho 14, mais uma vez, título na mesma formatação, título e subtítulo. Nem sempre nós teremos subtítulo. Pode ser que eu tenha só um título e tá tudo certo com isso. E se for só o título, letra maiúscula, tamanho 16, negrito. Simples assim. E depois nós teremos esse tipo de informação, que é como se fosse um quadradinho que é colocado, né? Onde você vai identificar o seu orientador. E aqui você vai dizer o seguinte: isso já vai pronto, você só vai substituir as informações. Trabalho de conclusão de curso apresentado à Universidade do Norte do Paraná, Unopar, como requisito parcial para obtenção do título D, bacharel em Direito. Ponto. Orientador, professor, aí você vai pôr o nome do seu orientador. No momento em que você realizar, você vai indicar o nome do seu tutor. Cidade e ano, mesma coisa, tamanho 12, lembrando que é a cidade da entrega, não é a cidade que você mora, então é a cidade onde você entrega ou protocola no sentido de universidade. Então, você mora, por exemplo, em Marumbi, e você estuda na Unopar de Arapongas, cidade, Arapongas, e o ano da entrega do seu trabalho, ok? Então, cidade em que se encontra a instituição em que você se estuda, não a cidade da sua residência ou do seu domicílio. Aqui nós temos a chamada folha de aprovação, que é um segundo momento. Na verdade, isso aqui é o próprio TCC, né? Que a gente vai ver essa situação, ou como que o TCC ele é formatado na semana que vem, que é o nosso último conteúdo. Vamos adiantar isso não, vamos voltar para as regras metodológicas. Mas só para você visualizar como que aparecem essas informações. Cadê? Olha que coisa. É muito interessante. Eles não... Achei. Tem hora que, dependendo do programa que eu uso, na hora de compartilhar, ele some com aquilo que eu quero compartilhar. Então, vimos a folha de rosto, vimos a capa. Aqui nesse material que já foi disponibilizado, e mais uma vez, se ele não tiver sido, me avise para eu enviar novamente. Nós temos tudo que vai conter cada uma dessas etapas, e nós aqui estamos falando sobre formatação mesmo. Quais são as regras metodológicas que se precisam ter? Tem a folha de aprovação, tudo isso está no modelo que a gente vai passar página por página na semana que vem. Vou te falar também sobre dedicatória, agradecimento e te dar dicas sobre isso, tudo na semana que vem. Hoje a gente está pensando mais em regrinhas mesmo. Resumo. Resumo é uma parte do seu trabalho em que você precisa resumir, você vai deixar isso por último, tudo que você trabalhou, ou pelo menos tudo é impossível, mas os pontos principais da sua pesquisa, do seu trabalho, isso deverá ser feito com até 500 palavras. Ah, professor, eu tenho que contar palavra por palavra? O Word conta essas palavras para você. Só você selecionar o parágrafo, porque você não vai ter, um parágrafo só. Eu vou te mostrar um resumo na semana que vem, isso está dentro do TCC. Existe essa limitação de palavras e é importante você não ultrapassar esse limite. E aí nós teremos espaçamento simples, tamanho 12, você vai visualizar tudo isso, fique tranquilo. Depois nós temos palavra-chave, enfim. Sumário é importante. Nós temos uma divisão entre seção primária, secundária e terciária. Isso precisa ser observado. Deixa eu ver se eu já localizo aqui para você nesse TCC, só para que você visualize esse sumário. Aqui. Deixa eu
mandar isso para você. O bacana é que essa possibilidade de compartilhamento é como se fosse o nosso quadro, né? Então, nós temos o sumário. Como que ele é formatado? A palavra sumário, tudo 12, centralizado em negrito. Depois nós temos as chamadas seções primárias, secundárias, terciárias, quaternárias, quinárias, o que já é um absurdo. Você vai chegar em terciária pensando no TCC e sugiro que você não subdivida mais ainda. O que é uma seção primária? Seção primária é quando eu tenho só um número na frente. Então, é o tópico 1, o tópico 2, o tópico 3, o tópico 4. Isso é seção primária, só tem um número. Quando eu começo a subdividir as seções primárias, nós vamos ter as outras. Seção secundária, tenho dois números, 2.1, 2.2, 2.3, 3.4, 7.5, seção secundária, se eu tenho dois números, secundária. Terciária, tenho três números, 2.1.1, 2.1.2, enfim. Quaternária 4, quinária 5. Sugiro que você não ultrapasse a seção terciária. Quando nós pensamos em um TCC, ele não é um trabalho tão longo assim para justificar tamanhas subdivisões ou desdobramentos de um único capítulo, tá bom? Qual que é a formatação? Se for seção primária, que é o exemplo aqui do desenvolvimento, né? É o número, a palavra, todas as letras em maiúsculo, e isso em negrito. Tamanho 12, tudo em maiúsculo, negrito. Seção secundária, eu só tiro o negrito. Todas as palavras são escritas em letra maiúscula. Seção terciária, as primeiras letras de cada palavra são maiúsculas. Ó, título nível 3, seção terciária. O T maiúsculo, o N maiúsculo. Então, o S e o T maiúsculo, as primeiras letras de cada palavra maiúsculo na terciária. Da quaternária para frente não tem diferença, só a primeira letra da primeira palavra será maiúsculo, a não ser que seja um substantivo próprio, né? Então, se eu quero falar sobre a evolução do direito constitucional, se a minha seção quaternária, 2.1.1.1, ela se chama da evolução do constitucionalismo brasileiro. O que vai ser maiúsculo? O D, da evolução do constitucionalismo. Ou se eu quero colocar a evolução do constitucionalismo, só o A será maiúsculo, o resto tudo minúsculo. Agora, se eu quero pôr a evolução do constitucionalismo no Brasil, Brasil é substantivo próprio. Então, o A de a evolução, que é o início, vai ser maiúsculo, o resto tudo minúsculo. Quando chegar no Brasil, o B, obviamente, vai ser maiúsculo, mas isso é uma regra gramatical. Isso não tem nada a ver com regra metodológica. Se for substantivo próprio, a letra precisa ser colocada em letra maiúscula. Certo? Então, aqui nós temos as diferenças entre esses exemplos de formatação. Pessoal, deixa eu só verificar se aqui nesse trabalho tem. Tem sim. Só para que você já tenha um exemplo. Como que você vai construir o seu trabalho? O texto em si. Nós temos algumas regras para a construção do seu texto. Toda pesquisa científica, ela é baseada em um conhecimento que não fui eu que produzi. Não fui eu, enquanto pesquisador, que o produzi. Eu posso, por certo, durante uma pesquisa científica, produzir conhecimento, trazer novas ideias. Mas, para eu produzir algum conhecimento novo, eu preciso me basear, estabelecer pontes com conhecimentos já reconhecidos. Então, eu parto de algum lugar. Não se constrói um trabalho científico partindo única e exclusivamente do meu achismo sobre as coisas, porque isso é conhecimento comum. E não existe trabalho científico embasado no conhecimento comum. Trabalho científico é fruto do conhecimento científico. Sendo assim, nós teremos durante o trabalho, e durante todo o trabalho, na parte de texto mesmo, o que nós chamamos de citações. O que são citações? Citação é a indicação de onde você se inspirou ou tirou aquela informação. Porque na pesquisa você precisa colocar ali alguns conceitos, algumas ideias, e tudo isso são de outras pessoas, para que você construa o seu argumento. Sempre que você utiliza uma ideia, uma reflexão,
um pensamento, um parâmetro trazido por uma outra pessoa, você obrigatoriamente precisa indicar quem é essa pessoa, de onde você pegou essa informação. Isso se chama citar. É a ideia de fazer menção, né? Então, a citação ela tem por objetivo mencionar, reconhecer o conhecimento produzido pelo outro que me foi fonte de inspiração, certo? Porque se eu não faço isso, eu estou primeiro desrespeitando o direito autoral e eu tenho a configuração do plágio. O que que é o plágio? O plágio é a cópia e, consequentemente, uma cópia não referenciada. Porque se eu trago o elemento de outros lugares, ainda que copiando, parcialmente, não vou copiar o trabalho inteiro, né? Mas eu cito quem falou, de onde falou, tá tudo certo. O problema é eu fazer essa cópia, trazer essa ideia e não mencionar de onde eu tirei. Isso vai configurar plágio. E entenda, pessoal, o plágio, ele não é uma circunstância em que acima de 40% é um plágio que vai invalidar o meu trabalho. Constatado o plágio, nós já temos a possibilidade de invalidação do trabalho. Ok? Então, muito cuidado com essa ideia de que, não, copiar um pouquinho não dá problema. Pode dar problema sim. Então, já vi trabalhos sendo invalidados porque havia um plágio de 3, 4 páginas no trabalho todo. Então, 3 ou 4 páginas seguidas, literalmente copiadas. Pegou de um site e colou. E não fez a informação, né, a citação. Simplesmente copiou do site igualzinho, como se fosse dele o texto. E isso gerou uma consequência. Então, muito cuidado com isso. Então, citar é trazer um elemento de outro lugar, uma informação de outro autor e indicar, mencionar quem é o indivíduo ou de onde eu retirei essa informação. Nós temos dois tipos de citação, e preste muita atenção nisso. Nós temos dois tipos de citação. Deixa eu voltar aqui com você para mim. Temos dois tipos de citação: a citação direta e a citação indireta, ok? Então, nós temos dois tipos de citação, ou ela será direta, ou ela será indireta. Qual é a diferença? Pessoal, na citação direta, eu copio literalmente, palavra por palavra, do texto alheio. Igualzinho. Então, é um parágrafo que eu achei muito legal, muito importante. Copiei o parágrafo igualzinho, isso é uma citação direta. Posso fazer citação direta, professor? Pode, desde que você cite de onde você tirou. E a citação indireta? A citação indireta é aquela que eu leio o texto do autor, a página, o parágrafo, o capítulo, e diante da informação que ele trouxe, eu escrevo aquela ideia com as minhas palavras. Se eu pego a ideia do outro, mas escrevo com as minhas palavras, isso é uma citação indireta. Eu não copiei palavra por palavra do outro, mas eu copiei a ideia. Então, é uma citação indireta, em que nós podemos chamar também de paráfrase. Paráfrase é sinônimo de citação indireta, pensando metodologicamente. É usar a ideia do outro com as minhas palavras. Isso é paráfrase. Fiz paráfrase, preciso citar, preciso indicar de onde eu tirei? Preciso. Por mais que eu não tenha escrito com as palavras do outro, mas eu usei a ideia do outro. Há necessidade de citar. Diante disso, você precisa compreender que, em um trabalho de conclusão de curso de graduação, praticamente todos os seus parágrafos terão citação. Por quê? Porque aí é uma ideia de reconhecimento e de humildade dentro do conhecimento, de que nós ainda estamos em um período de formação, onde não produzimos ciência sozinhos. Todas as nossas ideias ou as nossas reflexões jurídicas, todas acabam sendo um exagero, mas talvez boa parte, quando eu falo boa parte, é boa parte mesmo, de tudo aquilo que eu reflito no direito, ele é derivado de alguma coisa. Eu não simplesmente acordei com aquela ideia brilhante, inovadora, em que ninguém nunca sequer comentou algo comigo. Ainda que eu discorde de alguém, para eu discordar, eu preciso ter como parâmetro o argumento do outro. Então eu tenho que ter uma citação, porque foi o argumento do outro que me fez refletir e discordar. Então, nós construímos o nosso pensamento e a nossa reflexão baseando-se
no outro, naquilo que o outro defende, naquilo que o outro produz. E não tem problema nenhum nisso. É assim que as coisas funcionam. Então, nesse momento, é extremamente comum eu ter muitas citações. Se eu pego um trabalho em que de texto, porque assim, você vai ver que você perde um monte de página só com esses elementos pré-textuais, que é aquilo que vem antes do texto. E esses elementos pré-textuais, eles vão até o resumo. Então eu tenho folha de rosto, eu tenho capa, folha de rosto, folha de aprovação, epígrafe, dedicatória, blá, 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 um monte de encheção de linguiça até chegar na introdução. E a introdução vai inaugurar a fase textual do seu TCC. O TCC ele é compreendido com uma fase ou elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. O que é cada um disso? Cada um deles? Pensa na palavra. Pré-textual é que vem antes do texto propriamente dito. Textual é o texto. E pós-textual é o que vem após o texto. Então, tudo que vier antes da introdução é pré-textual. E aí os elementos textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tudo que vier depois da conclusão é elemento pós-textual. Exemplo, referências e os anexos. Os anexos, de maneira geral, são todos elementos pós-textuais. Se eu estou em um trabalho em que a fase textual, a parte textual, possui 30 páginas, considerando aí que cada página vai ter em média de 3 a 4 parágrafos, e aqui eu vou te dar essa dica semana que vem, não faça parágrafos muito longos, e eu tenho 30 páginas, eu terei aí por baixo umas 80 citações, umas 80 indicações, considerando que quase todos os parágrafos deverão ter ali algum tipo de citação. A indicação de onde eu me inspirei para escrever aquilo, certo? Então, isso é algo que nós precisamos ter o cuidado e que nós precisamos, por certo, observar. Certo? Esse cuidado com a citação é uma das coisas que mais derruba alunos ou candidatos. Muito, muito cuidado com isso. Nós temos um ponto importante, acabei não comentando sobre isso lá no início, quando falamos da capa. Fique atento às margens que a sua página precisa ter. Então, 3 centímetros de espaço do final da página até o início do texto. Então, 3 centímetros superior, 3 centímetros à esquerda, 2 centímetros inferior e 2 centímetros à direita. Muita atenção para essa organização, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, essa página que eu estou usando aqui do material. Então, tá vendo aqui o mouse? Esse espaço aqui, dessa escrita até o final da página, tem que ter 3 centímetros. Você vai lá no formatar parágrafo para organizar isso. Esse espaço aqui tem que ter 3 centímetros. Já esse tem que ter 2 e esse tem que ter 2. Tá? Por que, professor, que aqui tem que ter 3 e aqui 2? Porque o seu trabalho, quando ele é encadernado por essa lateral. Então, nós temos aqui ou a colocação de uma espiral, ou aquela encadernação em capa dura, em que eles usam isso aqui para juntar as páginas. Então, nisso eu vou perder quase 1 centímetro. Então, tirando essa parte utilizada na encadernação, eu acabo ficando com 2 e 2. Então, fica equilibrado a hora que eu abro o trabalho. Por isso, tá bom? O texto vai ser redigido nunca, mas nunca você vai escrever em primeira pessoa. O que é escrever em primeira pessoa? É trabalhar com verbos conjugados em primeira pessoa, seja do singular ou do plural. Então, você nunca vai utilizar a pessoa eu e você nunca vai utilizar a pessoa nós. Nunca. E é poucas vezes que você vai ouvir no direito a palavra nunca ou sempre. Aqui é nunca, tá? Você nunca vai usar a primeira pessoa. Então, não tem eu, não tem nós. É sempre no impessoal, sempre na terceira pessoa. Então, estuda-se, reflete, analisa, sabe? Sempre assim, nunca. Diante disso, analisei que, esquece, nunca conjuga em primeira pessoa, eu analisei. Ou, sendo assim, concluo que determinada coisa. Não, concluo, você tá conjugando em primeira pessoa, conclui-se. Assim sendo, conclui-se que blá blá blá.
Ou podemos, isso é conjugação a partir do nós. Esquece. Nem primeira pessoa do singular, eu, e nem primeira pessoa do plural, nós. Nunca. Sempre em terceira pessoa. Sempre no impessoal. Então, muito cuidado com a maneira como o seu texto é produzido. E aqui fica uma dica para você. Sempre que você for escrever um trabalho, fazer um trabalho para algum professor, já vá treinando isso. Vai treinando porque você faz e você vai conjugar verbo em primeira pessoa automaticamente. E muitas vezes sem perceber. Mesmo sabendo que não pode, isso vai passar batido. Quanto mais cedo você começar a se habituar com esse tipo de argumento e esse tipo de escrita, mais fácil vai ser para você. Ok? Então, cuidado. Nós estamos falando sobre as citações. E aí? Como que fica esse negócio de citação? Pessoal, as citações, como eu disse para vocês, elas podem ser diretas ou elas podem ser indiretas. As indiretas são as paráfrases, né? Quando eu pego a ideia do outro e escrevo com as minhas palavras, e as diretas são as cópias literais. Coloquei aqui nesse parágrafo. O texto deve possuir citações diretas, e ele já me diz quais são os dois tipos. Nós temos as diretas curtas e temos as diretas longas. E indiretas, que são as paráfrases. Além do desenvolvimento do próprio raciocínio de maneira sistemática, né? Ou sistematizada. O que é uma citação direta curta? Tá? Citação direta curta é aquela que, quando eu trago para o meu texto e vou copiando palavra por palavra do autor, eu terminei de copiar e deu menos de 3 linhas. Se a minha cópia, ao digitar, ficou menor do que 3 linhas, deu até 3 linhas, ela é chamada de citação curta. Agora, se a minha cópia deu mais do que 3 linhas, aí eu chamo de citação longa. Tá, e qual a relevância disso? Elas serão colocadas de maneira diferente no texto. Uma citação curta vai ser apresentada de uma forma e uma citação longa vai ser apresentada de uma outra forma. Deixe-me pegar um arquivo aqui. Calma aí. Modelos. Tá, deixa eu abrir novamente. Vou pegar algum texto meu para você ter uma ideia de como isso vai funcionar. Deixa eu só localizar aqui essa situação da citação. Jogar aqui para você, pessoal, e aí você já vai ter uma ideia bacana do que é isso que eu estou falando. Bom, aqui tem uma publicação minha, um trabalho realizado. Vamos lá. Primeiro capítulo, né? Seção primária, do estrangeiro, tudo maiúsculo, em negrito. Seção secundária, 1.1, tudo maiúsculo, sem negrito. Algumas noções históricas. E aí eu começo ali colocando. Há 2 milhões de anos eles viviam na África e eram poucos, falando sobre estrangeiros. Alimentavam-se basicamente de frutas, nozes, sementes e outras plantas comestíveis, até o momento em que voltaram seus olhos à carne que abundantemente se encontrava. Há 2 milhões de anos, esses seres humanos, conhecidos como homínios ou hominídeos, viviam principalmente nas regiões atuais do Quênia, Tanzânia e Etiópia. Olha, eu estou vendo, esse texto já foi corrigido. E aí eu abro para mostrar para vocês, eu vejo 2 problemas logo de cara. Principalmente nas regiões dos atuais. Quênia, Tanzânia e Etiópia. Embaixo não tem erro, não. Só o A que o carase saiu errado, saiu agudo. O acento não era o acento certo, é o acento grave. O que é isso? Você percebe que tem aqui uma citação, ó. Esse umzinho. Isso a gente chama como citação de nota de rodapé.
existem duas formas de realizarmos uma citação. Ou ela será em nota de rodapé, que é quando eu coloco o númerozinho aqui e jogo aqui para baixo, ou ela vai ser pelo sistema autor-data, que eu vou te explicar depois. A gente usa a nota de rodapé, tá bom? A qual usa mais? Tem tiro para tudo quanto é lado. Vai ter instituição que vai preferir o autor-data, vai ter instituição que vai preferir o nota de rodapé. Eu prefiro nota de rodapé. Por quê? Porque depois que você termina o seu trabalho, com as suas notas de rodapé aqui embaixo, as suas referências já estão prontas. É só você clicar aqui na nota de rodapé, dar Ctrl T, que vai selecionar todas as notas de rodapé, e aí você cola lá na referência. Daí você sai apagando, por óbvio, né, esses números que estão na frente, o 1, 2, e apagando a página. No mais, está tudo certo, a nota de rodapé está pronta, tua referência está pronta, é só colocar em ordem alfabética. E o Word vai colocar para você em ordem alfabética. Então não se tem aí grandes dificuldades sobre isso. Então aqui, é óbvio que eu tirei isso de algum lugar. Sabe, com certeza eu tirei isso. Ó, só mostrando para vocês, ó, questão de contar palavras. Selecionei aqui o parágrafo, é só clicar aqui, ó, contagem de palavras. Ele vai me dar quantas palavras eu tenho. Esse parágrafo tem 315 palavras sem espaço, ou 371 considerando os espaços. Bem simples. Percebe que tem um espaço entre as linhas? Isso a gente chama de espaçamento. O espaçamento que nós utilizamos em trabalho científico é 1,5. E aí você vem aqui em parágrafo, espaçamento entre linhas 1,5. Pessoal, também é importante, certifique-se de que aqui vai estar zerado. Não é estar sem nada, não. Tem que estar aparecendo alguma coisa. E tem que aparecer 0 PT, em cima e embaixo, tá bom? Muito cuidado com isso. Eu não tirei essa informação de que eles viviam no Quênia, Tanzânia e Etiópia da minha cabeça. Não acordei tendo essa ideia. Obviamente eu tirei de algum lugar. Só que eu não copiei as palavras do autor. Eu peguei a ideia do autor e trouxe para o texto. Nota de rodapé 1, isso é uma paráfrase. E jogo de onde eu tirei. Do Geoffrey Blaine, Uma Breve História do Mundo, blá, 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 blá. E aqui é a informação de onde eu retirei. E aí, eu continuo. Sobre o processo evolutivo do homem, Hélio Jaguaribe assevera que... E aí, aqui é uma citação literal. Aqui eu estou copiando igualzinho do texto. O homem é um resultado tardio e não programado do processo evolutivo global do cosmos. Um processo que se estendeu pelo desenvolvimento evolutivo do sistema solar e da Terra, dos mamíferos, no Oligoceno, com a emergência dos primatas no Cenozoico médio até o surgimento final dos hominídeos no fim do Piloceno e, por fim, do Homo no Pleistoceno. Aqui eu copiei exatamente as palavras do autor. Isso é uma citação direta. Percebe que ela está diferente no texto? Então, aqui eu vinha Arial 12, eu usei Arial no meu trabalho, Arial 12, espaçamento entre linhas 1,5 e justificado. Está retinho aqui, retinho aqui. Se a minha citação direta for a citação longa, ou seja, eu estou copiando, passou de 3 linhas, eu tenho que formatar assim. Eu vou jogar todo o parágrafo com 4 centímetros, todo mesmo. Vai ficar esse bloquinho. Não vai ter parágrafo, uma diferença entre esse O e as demais linhas. O espaçamento será simples, percebe que não tem esse grande espaço entre as linhas. E o tamanho da letra é 11. Então, aqui eu tenho uma diferença. Se a citação direta for longa, o tamanho da letra é 11. Que é exatamente o que eu fiz aqui. E se for menor, se for uma citação direta curta, ou seja, tem até 3 linhas, aí esse texto copiado vai estar colocado normalmente nos parágrafos entre aspas. Perceba que a longa não tem aspas. Só vai ter aspas a citação direta curta, de até 3 linhas. Eu vou achar uma curta aqui para te mostrar. Pessoal, uma coisa importante, essas 3 linhas, esse até 3 linhas, não é 3 linhas no texto original, de onde você está copiando. É 3 linhas no seu trabalho, tá? Então, você começa a copiar normal. Se você viu que terminou de copiar
com até 3 linhas, você vai manter naquela padronagem. Se você percebe que passou de 3 linhas, aí você vai ter que jogar para esse tipo de formatação. Então, parágrafo total 4 centímetros, espaçamento simples, tamanho 11, sem aspas. Bom, enfim, daí o trabalho, perceba, praticamente todos os parágrafos nós temos aqui citação. Mais uma citação longa, então uma cópia significativa, muitas paráfrases, aí é uma questão de estilo, particularmente gosto de paráfrases do que ficar copiando, assim, muita coisa no meio do texto. Preciso localizar uma citação de aqui, ó. Uma parte. No Velho Testamento, livro de Esdras, capítulo 10, versículo 10 e 11, tem-se a afirmação do próprio sacerdote falando ao povo. Vós tendes transgredido e casastes com mulher estrangeira, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei a confissão ao Senhor Deus de vossos pais e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos da terra, das terras e das mulheres estrangeiras. Como o trabalho tem por foco o desenvolvimento, né, dessa ideia do que é o estrangeiro e como que o estrangeiro deve ser juridicamente tratado, isso foi a minha pesquisa de mestrado, é, a estrutura, e aí isso que é legal, quando a gente estuda as regras metodológicas, elas se aplicam para qualquer trabalho científico, não importa se é um trabalho de graduação, de uma pós, de um mestrado ou de um doutorado, qualquer trabalho científico. Então nós temos aqui, ó, aqui, essa parte aqui eu copiei da Bíblia. E aí, ela está dentro do parágrafo normalzinho, mesma formatação, tamanho 12, espaçamento 1,5, só que entre aspas. O que isso indica? Que ela é uma citação direta, cópia literal, mais curta, porque ela deu menos de três linhas. Mas daí você pode falar assim, professor, mas deu 4, 1, 2, 3, 4, mas como que eu conto essas 3 linhas? Preste atenção. Eu comecei no meio da linha, né? Quase no final da linha. Deu uma linha aqui. Aqui eu tenho uma linha, porque eu tenho que... É uma linha inteira. Então, aqui deu 1, aqui deu 2. E o 3 daria aqui. E não chegou aqui. Então, deu quase 3 linhas. Se ele desse até ali no limite onde está o meu cursor, se ele viesse até aqui, seria assim que eu colocasse. Agora, se ele passasse um pouquinho do meu cursor, eu teria que jogar para a citação longa. Fazer aquele recuo de 4 centímetros total, enfim, como a gente já viu. Então é assim que você vai construir o seu trabalho, cheio de citações, nota de rodapé, a gente vai ver como que a gente faz ela daqui a pouco, fique tranquilo. E já te dizendo, né? E se fosse autor-data? Pessoal, o sistema autor-data, ele é bem mais simples que nota de rodapé, bem mais simples mesmo. Qual é o problema que a gente tem em torno do sistema autor-data? Você vai ter que fazer as suas referências uma por uma, porque ele é muito diferente. Então, por exemplo, como que seria pegar aqui um parágrafo da minha dissertação e fazer o uso do sistema autor-data? Maria Teresa Petroni elucida que nós temos uma citação direta longa. O autor-data é assim, ele é colocado entre parênteses. Então, ela é a Petroni, então Petroni, vírgula. Aí eu tenho que ver aqui a informação, porque eu não estou com o livro mais, página 24. Opa, Petroni, vírgula. P.24. Só isso. Isso é citação autor-data. Você indica o sobrenome do autor, totalmente maiúsculo, vírgula, a página. Ah, professor, eu tenho vários livros do mesmo autor. Então, às vezes você tem isso, você tem vários livros do mesmo autor. Então, você vai identificar pelo ano. Sobrenome, 2001, vírgula, e a página. Eu acabo fazendo a identificação daí pelo ano. Muitas vezes em sobrenomes comuns também, autores que têm o sobrenome Silva, e às vezes nem é o mesmo autor, mas você diferencia as obras pelo ano. Então é sobrenome, vírgula, ano, vírgula, página. Isso é o sistema autor-data, muito mais rápido, né? E aí eu elimino essas notas de rodapé. Mas qual é o problema? Eu vou fazer aqui, quando eu chegar lá no final do trabalho, nas minhas referências, eu vou ter que fazer toda essa citação de novo. Que se eu faço... Se eu faço, por exemplo, essa citação agora, eu não tenho a necessidade
de fazer do zero lá, só vou ter que fazer algumas correções. Mas verifique sempre o lugar em que você estuda. Ele que vai te indicar se você tem que usar o sistema nota de rodapé, que é esse, ou se você tem que usar o sistema AutorData. Beleza? Deixa eu jogar de novo a nossa formatação. Formatação. Bom, já falamos então, só um pouquinho, preciso pôr para carregar, porque eu tá morrendo o computador. Ai, eu esqueço desse pequeno detalhe. Vamos lá, texto em si, já falamos sobre isso. As referências, que é aquela parte lá do final e que você indica as suas obras. Tudo aquilo que você pesquisou, todas as suas fontes de pesquisa, que pode ser site, pode ser obra, pode ser filme. O direito tem dificuldade de buscar elementos mais diferentes de como fonte de pesquisa, e é uma pena. É uma pena mesmo, porque a gente pode utilizar vários elementos de pesquisa, né, no nosso trabalho. E é muito legal enriquecer com isso. Deixa eu buscar aqui uma outra publicação para mostrar para vocês, que é uma publicação que eu gosto bastante. Que foi um artigo, né, que a gente vai comentar. Depois eu vou mostrar isso como um artigo. Não, não era esse que eu quero. Mas depois eu posso até mostrar esse, mas achei. E também é um artigo. Só um pouquinho, pô. Enquanto isso, você dá uma respirada aí. Aí vai eu mudar a tela de novo. Não fique zonzo, mas são representações para facilitar para você, tá? Esse trabalho foi um artigo que foi capítulo de um livro. E tem um momento que eu falo sobre os migrantes. Esse capítulo eu trabalho sobre fluxos migratórios internos. A minha pesquisa ela fala sobre fluxos migratórios externos. Trabalho com a questão da imigração. Então, a situação jurídica dos estrangeiros. Aqui eu trabalhei, dentro desse capítulo, somente os fluxos migratórios. Por que eu pensei sobre isso na época? Era um período muito forte de grande polarização política, menos do que hoje. Infelizmente, a gente está em um momento muito extremado, né, em relação a isso. Mas era um momento, talvez você possa ter participado ou se lembrar disso, em que, aqui aí eu já não vou me lembrar, se foi o momento da eleição da Dilma, da primeira, ou se foi da reeleição. E é isso eu realmente não me recordo. Acho que foi o da eleição, mas posso estar enganado. Naquele período, né, não deve ter sido a reeleição dela, deve ter sido a reeleição. Naquele período, houve um conjunto gigantesco de manifestações e de publicações bastante racistas em relação a nordestinos. Então foi um período em que, nossa, eu salvei inúmeros exemplos, porque eu acabei dando uma aula sobre isso. Várias postagens de pessoas sendo extremamente racistas com nordestinos, dizendo assim: nós deveríamos colocar uma câmara de gás no Nordeste. Então, assim, algumas alusões péssimas, nordestino é tudo burro, esse tipo de afirmação. Ou seja, um completo absurdo, um completo absurdo. E isso se propagou nesse período. Então, eu me baseei nessa situação, para trabalhar com essa temática. Até mesmo para demonstrar que a primeira grande fonte de riqueza do nosso país, ela aconteceu no Nordeste, que foi a questão da cana-de-açúcar.
para depois ir migrar para a questão do café, e aí vindo mais para sul-sudeste, e aí isso fortalecendo o próprio estado de São Paulo e tudo mais. Mas aqui chega um capítulo em que eu digo lá, os aspectos gerais e históricos dos migrantes. E olha o que eu faço. Antes de se adentrar ao tema proposto, sugere-se a análise do seguinte excerto, né, da seguinte parte. E aqui eu coloquei um pedaço é, do livro Vidas Secas. Então eu peguei uma parte do livro Vidas Secas, que trabalha sobre uma família que está saindo do Nordeste e migrando, indo para algum lugar. E gosto de trazer isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Na dissertação eu também faço isso em relação a um poema, trazer alguns elementos literários para o nosso texto. Nós não temos a obrigação, claro que nós temos a obrigação de tornar o nosso texto científico, mas nós não somos limitados, e limitação é a palavra melhor a ser utilizada aqui, a somente utilizar exemplos jurídicos ou inspirações jurídicas. A literatura, a arte, ela é uma fonte rica de conhecimento e de informação, e nós podemos fazer uso delas. Olha esse relato, não sei se você já leu Vidas Secas, mas é um relato muito interessante. O livro todo é muito interessante. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredia bem em 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu de longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá devagar. Sinha Vitória, com seu filho mais novo, escanhachado no quarto e no baú de folha na cabeça. Fabiano, sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou com a bainha da faca de ponta. Mas o pequeno esperneou acuado, depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isto não acontecesse, espiou os 4 cantos zangado, praguejando baixo. A caatinga estendia-se, de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor dos bichos moribundos. Anda, excomungado! O pirralho não se mexeu. Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca parecia-lhe como um fato necessário, e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Então você pega um momento que tem algum tipo de sentido com aquilo que você quer apresentar e traz isso para o seu texto. Eu me lembro que teve uma aluna formada em letras e ela queria trabalhar uma situação de determinadas configurações familiares e responsabilidades, e a gente conversando, eu falei, olha, por que você não pega o Curtiço, já que ela era professora de literatura, e trabalha um pouco algumas perspectivas do livro O Curtiço e traz para cá algumas discussões. Faça esse tipo de conversa. Quero falar sobre adultério em algum trabalho e a prova do adultério, enfim, por que não pensar em Capitu e Bentinho, né? Talvez um dos grandes exemplos de Machado de Assis, em que você tem a galera que acha que Capitu traiu o Bentinho, você tem uma galera que acha que ela não traiu o Bentinho. Enfim, respostas que nós nunca teremos, mas essa conversa, ela é muito interessante. Existe um programa dentro de um canal do Direito que se chama Direito e Literatura. São aproximações ricas, porque o direito, só a regra, ela é um pouco emburrecedora, sabe? Abra a sua mente para as várias coisas, certo? Depois das referências nós temos os anexos, que é elemento opcional, e nós chegamos aqui às regras de citação e regras de referência. Qual que é a regra geral que nós temos para uma citação, citação nota de rodapé, tá? Que a autornota já te mostrei, e que eu vou utilizar nas referências.
Qual é a única diferença entre citação e referência? É que vai ter o número de páginas. Desculpe, a indicação da página que você buscou a informação. Na nota de rodapé, você vai ter lá no final P ponto e a página de onde você tirou aquele pensamento, aquela informação. Nas referências, você apaga a página. Mas o resto é igualzinho. Qual é a regra? Sobrenome tudo maiúsculo, vírgula, nome do autor. Título da obra. O nome da obra, o título, vai ser em negrito, ou itálico, ou sublinhado. Sugestão, itálico. O que você não deve usar, sublinhado. Ninguém usa sublinhado. Então, ou você coloca negrito, ou você coloca itálico. Você vai usar sublinhado se o seu trabalho for manuscrito e o professor pedir para você colocar as referências, o lugar onde você tirou. Você não vai fazer negrito, ficar forçando a letra em itálico, só Deus sabe se aquilo lá é itálico ou se a sua letra é tombada mesmo. Então aí você faz sublinhado. Então sublinhado é para você indicar o título da obra quando o seu trabalho é manuscrito. Se ele é digitado, faz ou negrito ou faz sublinhado, tá? E aí você tem o nome do autor, título da obra em negrito, a edição, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, 20ª edição. Importante. Você só informa a edição da segunda edição para frente. Primeira edição você não informa, deixa em branco. E aí, se não tem a informação da edição, é porque a gente entende que é a primeira edição. Tá bom? Então, você só vai indicar a edição da segunda para frente. Cidade, dois pontos, editora. Essa cidade é a cidade da editora, vírgula, o ano da publicação. Essa é a regra geral de citação e de referência, mas nós temos variações, e eu coloquei para vocês aqui algumas variações. Obras online. Sobrenome, vírgula, nome, só o sobrenome maiúsculo, Castro Alves, né? Navio negreiro. Aqui nós temos o título da obra em negrito, só a primeira letra maiúscula, tá? O que é esse SI? É sem informação. Aqui, Virtual Books é a editora. É como é uma publicação online, nós não temos a informação da cidade. Então, sem informação da cidade, dois pontos. Virtual Books, que é editora, vírgula, ano. Você não vai escrever editora, blá, 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 ou tal coisa, editora. Não, é só o nome mesmo. Ano da publicação. E se é online, disponível em dois pontos. O site, entre essas duas chaves aqui, ponto, acesso em, dois pontos. Dia, mês, ano. E aqui você vai prestar atenção no tio. É só dia, espaço mês, espaço ano. Não tem o D. Então não é 10 de janeiro de 2002. Dia, espaço mês, espaço ano. Com outro detalhe, todos os meses são abreviados pelas 3 primeiras letras. Então janeiro é Jan, fevereiro é Feve, março é Mar, abril é ABR, entendeu? O único mês que não é abreviado, que você vai escrever inteiro, é maio. Maio se escreve escreve-se maio. Do resto, só as 3 primeiras letras. Ponto. Mês não é substantivo próprio, então é letra minúscula, tá? Então, letra minúscula é substantivo comum, mês. Se for um artigo ou matéria de jornal, sobrenome, vírgula, nome, pena. E aqui, se eu tenho uma matéria de jornal ou um artigo dentro de um livro, o que vai em destaque é o nome do jornal ou o nome do livro. O nome do artigo, não, ele é escrito normal. Então, sobrenome, vírgula, nome, o nome do artigo, o nome do livro, o nome do jornal, de onde eu tirei aí sim, negrito ou itálico ou sublinhado. São Paulo, qual é a data da publicação, disponível em, aqui é um site, né, acesso em. São exemplos, né? Quero indicar a lei, quero citar a lei. Minha sugestão, faça essa citação de lei por mecanismo eletrônico. Professor, mas eu vi no meu Vademecum, vi no código. Leis impressas, elas vão atualizar bastante, sabe? E por que elas vão atualizar bastante? Porque desatualizar bastante? Porque a lei muda muito e você muitas vezes não pegou uma alteração que teve. O que é isso, Jesus? O celular está vivo. Enfim. Você, então, faça a preferência de utilização de legislação disponível na internet, no site do Planalto, por exemplo, no site do governo, sempre site oficial. Como que eu faço citação de lei, de súmula, ou até mesmo de jurisprudência, de acórdão, né, de julgamento de alguma decisão judicial?
Brasil, tudo maiúsculo, ponto. O número da lei em destaque, negrito, itálico ou sublinhado, de altera falar o que a lei faz. Diário Oficial da República, disponível em site, ponto, acesso em aquela mesma regra. Se você quer citar uma lei que está num vade-mecum, tudo bem. Brasil, tudo maiúsculo, Consolidação das Leis do Trabalho, ponto, Decreto-Lei número 5452, que é o número da lei em destaque. Coloco a edição dele, porque daí o vade-mecum vai ter edição. São Paulo, 2 pontos, Saraiva, 99. Coloco a cidade, vírgula, editora. Cidade, 2 pontos, editora, vírgula, ano. Jurisprudência, no caso, acórdão, né? Decisão judicial. Brasil, sempre que for oficial, Brasil maiúsculo, ponto. Superior Tribunal de Justiça, porque a decisão é do STJ, ponto. Habeas corpus, número blá, 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 blá. De qual lugar que proferiu a decisão? Sexta Câmara Civil, do Tribunal de Justiça. Cidade, lá, 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 disponível em site, ponto, acesso em data. Quando eu tenho uma decisão judicial, o que eu destaco? Bom, você vai ter gente destacando o tribunal, então aqui o STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, e você vai ter gente destacando o que ele está julgando, nesse caso é um habeas corpus. Aqui, ou gente que não destaca nada, fica muito a seu critério, tá bom? Artigos em obras coletivas, que são aqueles livros que cada capítulo é um artigo de um autor diferente. O Frank Michelman, que é o autor do artigo, do capítulo, daquele jeito, sobrenome, vírgula, nome, o título do artigo dele, com o subtítulo. Agora eu tenho o coordenador da obra, que é a pessoa que organizou o livro, coloca o nome dele normal, que aqui é o Sarle, o Ingo Sarle, na verdade, né, o coordenador, ponto, Direitos Fundamentais, Informáticas e Comunicação. E isso está em destaque. O título da obra. Perceba, ó, título e subtítulo. O título é em destaque. O subtítulo não. Vem depois dos 2 pontos sem destaque. Cidade, editora e ano. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2007. Então, assim, obras traduzidas. Depois do título da obra eu coloco quem fez a tradução. Esse material eu não vou ficar lendo aqui com você uma por uma, mas você tem esse material, sempre que você precisar fazer uma citação, dá uma olhada nesse material. Dá uma olhada nesse material, porque é a maneira correta de você realizar essa citação. O que é isso? Isso aqui é nas referências. Se eu estou usando várias obras, ou pelo menos mais de uma obra do mesmo autor, eu não repito o nome dele, porque vai estar em ordem alfabética, então se eu tenho lá 3 livros do mesmo autor, vai estar um embaixo do outro, porque é a ordem alfabética de sobrenome. Então, o que vai acontecer? Coloquei aqui o exemplo, 2 livros do Sarle. Então, o primeiro, se eu tenho vários livros do mesmo autor, qual vai primeiro? O que tiver o ano mais novo. Então, esse é 2010, o outro 2009 vem depois. Sarle, Ingo, Wolfgang. E aqui é a mesma regra, né? Título, 2 pontos, subtítulo sem destaque, edição, e aí a edição é o número ponto, não tem o azinho, e a edição, rev, atual e ampliada, é tudo abreviado. Ed, rev, atualizada é atual e ampliada é ampli. Porto Alegre, tá escrito Porto Alegre, né? 2 pontos, Livraria do Advogado, 2010. O próximo livro também é do Sarle. Coloco 6 underlines. Digito lá 6 underlines. Isso significa que é o mesmo autor anterior. Só de diferente. A questão do OPCIT e do IBID. Isso é para citação, não é para referência. Lá no corpo do texto. Quando que eu uso OPCIT e IBID? Para eu não ficar repetindo a mesma citação o tempo todo. Então, normalmente, se eu uso uma obra como fonte de pesquisa, eu vou usar ela mais de uma vez. É comum. Então, é importante eu colocar ela por completo uma vez só. Depois eu tenho um mecanismo mais resumido de fazer isso. Então, por exemplo, coloquei o exemplo 1 aqui, o livro do Bobbio. Primeira vez que eu cito o livro do Bobbio. Bobbio, vírgula Norberto, blá, 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 blá. Tá inteiro. E logo em seguida, a próxima citação também eu tirei do livro do Bobbio do mesmo. Aí eu coloco só IBID. Em itálico, tudo que é em latim é itálico. O que significa esse IBID? Significa que é exatamente a mesma citação anterior. Só muda a página. IBID
P.52. Aqui era a página 34, o próximo parágrafo que eu fiz é da página 52. Ah, professor, mas eu fiz o primeiro parágrafo da página 34 e o segundo parágrafo também foi da página 34. Você vai pôr só IBID, porque daí é tudo igual. Você só vai colocar igual aqui no exemplo do 2, porque a página é diferente, senão era só IBID. E o que é o OPCIT? O OPCIT é o OPCITATUS, que é a ideia do que já foi citado, já foi mencionado. Eu vou usar o OPCIT quando eu estou citando novamente uma obra que já foi citada, mas não é em seguida. Houve uma mudança. Então, um exemplo que eu dei aqui, o Bobbio de novo. Citei o Bobbio, citação inteira. Depois eu fui para o livro do Sarlet, citação inteira, a primeira vez que eu citei. Aí o próximo parágrafo foi o Bobbio de novo, no mesmo livro. Aí eu uso o OPCIT, porque ele não é igual imediatamente ao superior. Como que eu uso o OPCIT? Sobrenome maiúsculo, vírgula, nome, OPCIT, aqui em vez do ponto pode ser vírgula, e normalmente vai ser a vírgula, OPCIT, vírgula e a página. Tudo como uma forma de economia, né? Nós temos essa figura do IBID e do OPCIT. Com isso, a gente fecha essa ideia da formatação do TCC. E para nós concluirmos a nossa conversa de hoje, eu darei uma rápida abordada com vocês sobre artigo. E aqui é a sua sessão 4.2, restando para a semana que vem somente a 4.4. Lembre-se que o paper foi falado na aula anterior. Artigo, pessoal, é como se fosse uma pesquisa reduzida, mas ele vai seguir toda a estrutura de pesquisa que nós já vimos. É um trabalho científico. Então, um TCC, ele pode ser normalmente uma monografia, que é um artigo maior. Então, uma monografia vai ter lá entre até 50 páginas, de 30 a 50 páginas. Um artigo não vai passar de 25. Daí você depende da revista científica que aceita. Tem revista que aceita até 30, tem revista que não deixa passar de 25, mas normalmente um artigo padrão é 15 a 25. Então ele é uma pesquisa só que menor, onde você escreve menos. Essa é a grande diferença que eu tenho do artigo para a monografia, basicamente, né? Então, diante disso, vou compartilhar com você um artigo que é exatamente o artigo que eu fiz sobre os migrantes. Então, nós temos aqui, qual é a estrutura por detrás de um artigo? Temos o título é tudo maiúsculo em negrito, letra 12. O nome do autor, alinhado à direita. Junto com o nome, você coloca uma nota de rodapé, que aqui embaixo você vai colocar a qualificação do autor. Depois nós temos o resumo. Lembra que eu comentei com vocês do resumo? O resumo, ele é, como o próprio nome diz, né, uma redução das principais ideias que aquele trabalho, que aquela pesquisa apresenta. E ele vai ser escrito sem parágrafo, com espaçamento simples, letra tamanho 12, tudo normal. E ele tem aquele limite de até 500 palavras. Depois nós temos as chamadas palavras-chave. E o que são palavras-chave? Palavras-chave são aquelas palavras que te remetem à pesquisa. São palavras essenciais que se tem abordado no teu trabalho. Essas palavras te remetem a um assunto e esse assunto ele é abordado no seu trabalho. As palavras-chave, elas são escritas sem qualquer tipo de formatação diferenciada, separadas entre pontos. Você vai ver gente separando palavra-chave com ponto e vírgula, com hífen, é ponto que separa uma palavra da outra. Então, direitos da personalidade, dignidade da pessoa humana, igualdade, migrantes. O abstract é elemento facultativo. Ele está em vermelho aqui para você. O que é isso? É simplesmente a tradução disso aqui em outra língua, em língua estrangeira. E aí a tradução será ou em inglês ou em espanhol. Essa é uma regra que a maioria dos lugares aceitam. Mas você vai ter outros lugares que podem aceitar italiano, francês ou alemão. Dificilmente vai sair dessas 5 línguas. De aceitar um russo, por exemplo. Tá? Então, abstract vai ser isso traduzido, elemento opcional, e keyword são as palavras-chave também traduzidas. Após, nós temos a introdução.
tudo seguido, tá? Não é em página nova, que na monografia isso tudo vai inaugurar uma página nova, ainda que não tenha terminado a página. Você não faz continuidade. Isso também vai ajudar o trabalho a ficar maior. E aí você tem a introdução, onde você faz uma apresentação do seu trabalho, uma apresentação da sua pesquisa. Também é comum que na introdução você indique, dedique um parágrafo para cada capítulo da sua pesquisa, só para dar um apanhado do que o leitor pode esperar em relação àquele capítulo. E é importante você também entender que na introdução não tem citação. A introdução é 100% produzida com as suas palavras, sem qualquer tipo de citação. Fiz a introdução, já vamos para a primeira parte. O tópico 1. Em seguida, no inauguro página nova, dos direitos da personalidade. E aqui nós temos conceituações sobre o direito da personalidade, citação. Olha que nós percebemos aqui. Essa aqui é uma paráfrase, né? Não tem aspas. Aqui nós temos uma citação direta curta. Perceba que começa aspas aqui, aqui deu um. Deu menos de 2 linhas. Ó. Cita a nota de rodapé. Outra citação direta curta. E aqui nós temos uma citação direta longa. Tudo jogado aqui. Ó, usei o IBID, que eu usei o livro da professora Cleide, em seguida, 2 vezes, né? Depois, e assim a gente vai continuando desenvolvendo o nosso trabalho. Perceba que eu coloquei em itálico as citações. Enfim, e aí você vai escrevendo capítulo por capítulo, tudo em seguida nessa mesma estrutura. Pessoal, a estrutura é a mesma daquilo que a gente está trabalhando. A gente vai observar essa estrutura o tempo todo. A mesma perspectiva metodológica. Aqui o apsite, utilizado, porque eu estou citando o Eduardo Cambi de novo, mas o que está imediatamente em cima é o Sarley, não é o Cambi. O Cambi foi citado lá atrás. Então, não preciso copiar inteiro de novo. O Adriano Decup citei lá atrás, no começo. Não preciso colocar inteiro de novo. Então, isso é para facilitar a nossa vida. E assim vai sendo construído um trabalho. Agora temos um terceiro capítulo que fala sobre igualdade. Aí depois vem o capítulo 4 falando sobre imigrantes, que é aquela parte que eu li para vocês sobre Vidas Secas. Indiquei aqui, é um livro de internet, né? Graciliano Ramos, Vidas Secas, é um e-book disponível em, acesso em. Eu preciso pôr a página, se é uma citação. Enfim, os desdobramentos deste capítulo. Importante, perceba, parágrafos, uma orientação. Não deixe os seus parágrafos serem maiores do que metade de uma página. Isso é um parágrafo gigantesco. Se o seu parágrafo deu metade da página, você divida ele. Parágrafos muito longos, eles são cansativos para a leitura. Também não é razoável fazer parágrafos de 3 linhas. Claro que uma vez ou outra, ok, mas o trabalho, a pesquisa inteira com parágrafos de 2 ou 3 linhas é ridículo. Então, faça um tamanho razoável, nem muito longo e nem muito curto. Também tome cuidado para que as suas citações longas, como essa aqui, não sejam tão longas. Então, não é recomendado que uma citação longa dê uma página, de jeito nenhum. Aliás, não se recomenda nem que ela ultrapasse meia página. Aqui ela ultrapassou meia página, mas era uma citação que eu achava essencial e foi a única que ultrapassou meia página. É uma questão de bom senso, tá tudo certo. Agora, várias citações, porque às vezes o aluno faz o seguinte, sai copiando decisão judicial que tem 8 páginas e coloca ela inteira. Aí ele come 8 páginas, eu preciso escrever 15 e pronto, já matei 8. Isso não vai ser aceito. Então, a maioria das palavras precisam ser suas, né? E não simplesmente uma compilação. Olha aqui um IBID que eu coloquei sem a página. Por quê? Porque essa citação 50 repete exatamente a citação 48. Então, a 49 repete a 48 e a 50 repete a 48. Tudo IBID. Que era uma questão de IBGE, dados sendo utilizados. Então, você vai produzindo o seu trabalho científico dessa maneira. Temos mais um capítulo aqui, quero chegar à conclusão. Conclusão também, 100% escrito com as suas palavras, não tem citação em conclusão, somente as suas palavras. E, por fim, as referências. Referências em ordem alfabética, o Word faz
o Word vai colocar em ordem alfabética para você, certo? Então é muito fácil de se fazer isso. Ele mesmo vai pegar para você e colocar nessa ordem. Você não vai precisar ficar se preocupando sobre isso. E aqui perceba como ela é muito parecida com a nota de rodapé. Na verdade, é a mesma coisa, e a única diferença é que não tem o número aqui, que é o número da nota, e não tem aqui depois a página, porque daí, aqui eu indico a obra como um todo, né? Então, aqui nós temos a figura das referências. Então, só para você ter uma ideia, aqui a gente tem um artigo de 27 páginas contando com as referências. E um artigo de 27 páginas acabou tendo 71 citações. Algo razoável. Então, só para você ter uma ideia de que não tenha medo, não tenha receio de colocar citações no seu trabalho. Muito pelo contrário, tenha receio de não usar citações. Aí você precisa efetivamente ter muito receio, ter muito medo, porque a sua chance de cometer ali alguma cagada não vai ser pequena. Beleza? Pessoal, com isso a gente encerra a nossa conversa de hoje. Agradeço a participação. Na verdade, vocês ficaram tão quietinhos hoje, só eu que fiquei metralhando-os. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, dá uma olhada no material. Se eu não enviei para você esse material da formatação do TCC, me avisa para que eu possa enviar, para que você tenha isso gravado, guardado, porque é importante você ter essas informações, tá bom? E a gente se fala na semana que vem, conversando sobre TCC, enfim, sobre trabalho de conclusão de curso. Bem tranquilo, a gente vai finalizar o conteúdo do livro didático no momento certo, na nossa última aula, no nosso último encontro. Beleza, então? Deixa eu parar já de gravar.